Meu nome é Jack. Eu nasci no interior, numa casa pequena com varanda de madeira e quintal de terra batida. Cresci ouvindo o rádio da cozinha e o som do vento passando pelo milharal do vizinho. Não havia luxo, mas havia rotina. Escola de manhã, trabalho à tarde ajudando meu pai, jantar cedo. E aos domingos à igreja. Era uma vida comum. Por muito tempo achei que seria a minha vida inteira. Até o dia em que algo mudou dentro de mim. Primeiro como um incômodo, depois como um chamado que eu não conseguia mais ignorar. Esse chamado começou com as notícias. O rádio trazia nomes que, no início, não significavam nada para mim. Lugares do outro lado do oceano, vozes de comentaristas tentando explicar o que estava acontecendo. Minha mãe abaixava o volume quando o assunto ficava pesado. Meu pai ficava em silêncio, o garfo parado no prato. Eu me peguei prestando atenção sem entender direito. Como quem escuta uma tempestade ainda distante. Não dava para ver a chuva, mas dava para sentir que ela vinha chegando. Numa manhã de domingo, a voz no rádio não era de costume. Era firme, mas urgente. Falava de um ataque, de navios, de aviões, de fogo e surpresa. O apresentador dizia: "Um dia que ficará marcado", e meu pai só repetia baixo: "Então é isso". A cidade ficou diferente depois desse dia. As conversas no mercado, na barbearia, na calçada da igreja, todos os assuntos pareciam terminar no mesmo ponto. Agora é com a gente. Eu não sabia exatamente o que "com a gente" queria dizer, mas entendia que a distância tinha acabado. O oceano já não era um muro. Eu tinha amigos que falavam em ir, alguns com brilho nos olhos, outros com medo escondido atrás de brincadeiras. A gente se reunia à noite, sentava no degrau da loja fechada, olhava a rua vazia e fazia planos que não tinham forma. Em casa, minha mãe me olhava de um jeito que misturava carinho e preocupação. Meu pai me chamava para consertar coisas simples, só para ficar junto, acho. Ninguém me mandou ir. Ninguém me pediu para ficar. O silêncio entre nós dizia mais do que qualquer discurso. A decisão não veio de um dia para o outro. Foi chegando devagar como uma maré. Eu pensava no que tinha aprendido sobre o país, sobre as pessoas que trabalharam duro antes de mim, sobre as estradas, as escolas, as mãos calejadas que levantaram tudo isso. Pensava também nos meninos da minha idade, em cidades que eu nem conhecia ouvindo o mesmo rádio. Se todos esperassem que o outro fosse primeiro, quem iria? Não era coragem de cinema, era outra coisa. Era a sensação de que havia um lugar a ser ocupado, e o meu lugar estava vazio. Quando falei com meus pais, não fiz discurso. Disse que ia me alistar. Minha mãe apertou minhas mãos e ficou em silêncio. Depois se levantou e começou a preparar comida, como se pudesse me proteger enchendo as panelas. Meu pai respirou fundo e perguntou se eu tinha pensado bem. Eu disse que sim. Ele me olhou como olha quem confere um nó antes de puxar a corda. Deu um aceno curto com a cabeça e disse: "Então vá direito". Não sei explicar, mas foi a bênção que eu precisava. Fui ao escritório de alistamento numa manhã limpa com o céu claro. A fila já dobrava a esquina. Rostos que eu conhecia e muitos que eu nunca tinha visto. Alguns riam alto, outros encaravam o chão. Havia um cartaz na parede com palavras simples: servir, dever, honra. Não fiquei procurando grandes significados. Para mim, servia como um lembrete do caminho. Quando chegou minha vez, preenchi papéis, respondi perguntas, assinei onde mandaram. O som da caneta no papel me pareceu mais sério do que qualquer trompete. Não fui pensando em glória. Fui pensando em estar onde devia estar. Eu queria a linha de frente não porque ela parecia bonita, mas porque dizia: aqui é preciso. Eu sempre fui o tipo de pessoa que, na colheita, vai para a parte mais pesada do campo porque alguém tem que ir. Na minha cabeça, a frente era isso. O pedaço do campo onde faltavam mãos. Eu sabia que era perigoso. Sabia que minha mãe perderia o sono. Mas também sabia que, se eu ficasse, o mesmo vazio continuaria me chamando. No caminho de volta para casa, notei as coisas de um jeito diferente. A cerca de madeira que meu pai consertou comigo. A árvore que a gente subia quando era criança. A loja do senhor que me deixava varrer o chão em troca de uma limonada. Tudo tinha um peso maior, como se cada detalhe dissesse: leve-nos com você. E eu levei. Levei os cheiros, as vozes, os costumes. Levei a maneira como o sol cai à tarde na rua principal. Levei mais do que roupas numa bolsa. Levei um lugar inteiro dentro de mim. Na última noite antes de partir, sentei no degrau da varanda. O mundo estava quieto. Só dava para ouvir um grilo teimoso e, ao longe, um cão. Meu pai se sentou ao meu lado sem falar nada. Ficamos ali um tempo. Depois ele disse: quando não souber o que fazer, faça o simples. Fique junto dos seus.
Guardei essa frase como quem guarda fósforo em dia de chuva. No dia seguinte, minha mãe me abraçou e colocou no meu bolso um pedaço de pano costurado por ela. Disse que era só para lembrar de casa. Eu não precisava do pano para lembrar, mas guardei mesmo assim. O trem saiu cedo. Pela janela, vi o campo se afastando, a cidade encolhendo, as pessoas virando pontos. No vagão havia caras novas e caras que eu já tinha visto na fila do escritório. Ninguém sabia muito o que dizer. Às vezes alguém fazia uma piada curta, só para quebrar o ar preso. Eu pensava no que viria, mas não avançava demais. Não adiantava imaginar batalhas quando eu ainda estava no trilho. Um passo de cada vez. Primeiro chegar, depois aprender, depois servir. Era assim que eu repetia por dentro. Dizem que a decisão de ir à guerra nasce de ideias grandes. No meu caso, nasceu de coisas pequenas. Nasceu do jeito que meu pai calça as botas de manhã, do cuidado da minha mãe com a mesa posta, do aperto de mão do vizinho, sempre firme. Nasceu da escola simples com bandeira amassada, que mesmo assim era nossa. Nasceu de saber que há pessoas que contam com a gente sem dizer. Se isso é patriotismo, talvez seja. Eu só chamo de saber de onde se vem e para quem se volta. Quis a linha de frente porque, na minha cabeça, ajudar não era ficar longe. Ajudar era estar perto do problema. Quis estar onde as coisas acontecem, não por coragem de herói, mas por dever de casa. Quando a gente vê uma cerca quebrada, não fica discutindo no portão. A gente pega um martelo. Eu estava indo atrás do martelo, e se o martelo fosse pesado, eu aprenderia a segurar com as duas mãos. Se eu tinha medo, tinha. O medo andava ao meu lado como um cachorro manso, sempre presente. Eu não tentava espantar, só dizia para ele: vem junto, mas não puxa a coleira. O medo me lembrava de ser cuidadoso, de ouvir, de olhar duas vezes. O medo me fazia lembrar do pano no bolso, do rosto da minha mãe, do conselho do meu pai. Não deixava que eu fosse imprudente. A coragem aprendi ali. Não é gritar mais alto. É continuar a fazer o que precisa ser feito, com o medo sentado ao lado. Quando o trem virou numa curva larga e a cidade sumiu de vez, senti que uma porta se fechava e outra abria. Eu não sabia como seria a próxima sala, mas sabia por que tinha passado por ela. Não era por fama, não era por medalhas, não era por histórias para contar. Era por estar presente quando o país disse preciso. Era por segurar meu lugar na fileira. Era por saber que, se um dia eu voltasse, poderia olhar para a minha rua e para as pessoas que amo sem abaixar os olhos. Esse foi o começo. Foi assim que decidi me alistar. Sem palavras bonitas, sem promessas que eu não pudesse cumprir. Apenas um passo dado no chão firme daquilo que considero certo. O resto, o que eu vi e vivi depois, veio mais tarde. Mas nada do que veio teria acontecido se naquela manhã eu não tivesse entrado naquela fila e colocado meu nome no papel. Foi ali, com a caneta riscando devagar, que começou a minha história na guerra. E foi por isso que escolhi a linha de frente. Porque era o lugar onde para mim ajudar significava estar. Quando meu nome foi chamado, eu disse presente. E esse presente era tudo o que eu tinha para oferecer. Cheguei à base numa manhã nublada, com cheiro de combustível no ar e barulho de caminhões indo e vindo. O vento levantava poeira do pátio e fazia bater uma chapa solta no telhado do galpão. Não havia nada de grandioso ali. Era um lugar de trabalho. Barracas alinhadas, um refeitório simples, um mastro com a bandeira e gente ocupada em tarefas que não paravam. Desci do caminhão com a mochila na mão e fiquei um segundo parado, só para entender por onde começar. Um sargento apontou com o queixo para a fila de registro. Entrei nela sem falar nada. Na mesa do registro pediram meu nome, conferiram papéis e me deram um número. O carimbo bateu no formulário com um som seco. Recebi também um saco com itens básicos, cobertor, cantil, kit de higiene, um caderno pequeno. Um soldado mais velho, com o uniforme já um pouco gasto nos cotovelos, me disse para seguir até as barracas do setor B. O caminho era curto, mas parecia um mapa novo. Cada passo tinha um detalhe. O chão marcado por botas, os pregos da passarela de madeira, a fumaça fina que saía da cozinha, a risada rápida vinda de um grupo que fazia alguma piada interna. Na barraca, as camas eram beliches de metal, colchões finos, cobertas dobradas. Escolhi um leito de baixo perto da entrada. Coloquei a mochila e respirei fundo. Em poucos minutos, mais dois chegaram. Um rapaz do meio-oeste, rosto redondo, que se apresentou como Miller, e outro do litoral, magro, chamado Sanchez. Ninguém se estendeu demais na conversa. Foram aquelas trocas simples que se repetem quando todo mundo tenta se situar.
De onde veio, há quanto tempo está ali, se já tem instrução marcada. O sotaque de cada um contava tanto quanto as palavras. O sargento que nos recebeu na sala ao lado tinha voz firme e sem pressa. Repassou regras claras. Horários, limpeza, como dobrar o uniforme, como manter o espaço em ordem, o que fazer em caso de alarme. No quadro, um cronograma simples. Despertar, arrumação, instrução de campo, prática de tiro seco, marcha de orientação, refeição, manutenção, descanso. Não havia mistério, mas havia ritmo. Entendi rápido que o dia seria guiado pelo relógio e pela repetição. No refeitório, a fila andava no compasso das bandejas. A comida era farta e direta. Carne, batata, pão, café forte. O barulho dos talheres batendo e as conversas baixas formavam um som de fundo constante. Sentei com Miller e Sanchez. Um veterano de base, não de combate, mas de tempo ali, puxou conversa e passou alguns conselhos práticos. Manter os pés secos, cuidar das bolhas antes que piorem, nunca deixar o cantil vazio, aprender a guardar o essencial sempre no mesmo lugar. Era um tipo de sabedoria que não estava nos quadros de aviso. As primeiras instruções foram simples e úteis. Montar e desmontar a cama num tempo curto, ajustar o equipamento para que não folgue, checar fivelas, testar o peso da mochila nas costas, andar alguns passos e ajustar de novo. Aprendemos também a guardar tudo de modo que, no escuro, a mão achasse sem pensar. O instrutor dizia pouco, mas mostrava com clareza. A gente repetia até acertar. Se alguém errava, voltava todo mundo uma etapa. Não era punição, era padrão. No pátio, praticamos formações básicas. Aprender a parar juntos, virar juntos, alinhar o passo com o vizinho. No começo, as linhas saíam tortas. Depois, aos poucos, o grupo ganhava uma cadência. Quando os passos batiam no mesmo tempo, havia um conforto estranho nisso. Não era sobre ser igual. Era sobre avançar sem se atrapalhar. Havia uma segurança que nascia dessa ordem simples. Saber onde pisar, saber quem está ao lado, saber o sinal para parar. Mais tarde, fomos apresentados ao armamento, ainda sem munição. O instrutor passou pelas regras de segurança uma por uma e pediu que repetíssemos. Aprendemos a verificar a câmara, a manter o cano sempre apontado para a área designada, a não colocar o dedo no gatilho sem instrução. O metal frio nas mãos tinha um peso próprio que mandava respeito. Não havia glamour nessas horas. Havia cuidado. O instrutor dizia: primeiro a segurança, depois a mira. A frase grudou na cabeça. A base tinha sons específicos que, em pouco tempo, viraram sinais. O apito curto do sargento chamando para formar. O toque longo que indicava mudança de plano. O sino de metal no refeitório marcando o fim do horário. À noite, o gerador ao longe, ronronando baixo. Aos poucos, o corpo se ajusta a esse idioma de barulhos. Vê-se um grupo correr e já se entende que é para acelerar o passo. Escuta-se um comando e, mesmo sem pensar, o ombro endireita. No final da tarde, houve uma marcha leve de orientação. Mochila arrumada, cantil cheio, passo constante. O terreno ao redor da base tinha trilhas marcadas, pequenas subidas, trechos de cascalho que faziam a bota escorregar se o passo fosse apressado demais. O instrutor ensinou a administrar o fôlego, nem curto demais, nem fundo demais. Respire no ritmo do passo, ele disse. A marcha não era para cansar, era para aprender. Postura, ajuste da correia, ouvir o corpo antes que a dor vire problema. De volta fizemos manutenção. Limpar a bota, sacudir a poeira do uniforme e checar se alguma costura abriu. A barraca tinha um cheiro de pano, couro e sabão. Era um pequeno ritual que dava fim ao dia. Miller reclamou de uma bolha no calcanhar. Sanchez emprestou um esparadrapo, coisas simples que somam. Não havia intimidade ainda, mas já havia cuidado de vizinhança. À noite, deitado no beliche, escutei conversas baixas. Alguém contava de casa. Outro falava do medo de fazer algo errado no dia seguinte. Ninguém falava de batalha. Era cedo para isso. O que ocupava a cabeça eram os detalhes. Acordar no primeiro toque, não errar a dobra do cobertor,
lembrar a sequência da inspeção do equipamento. Coisas assim. O sono veio devagar, cortado pelos passos do sargento fazendo ronda do lado de fora. Nos dias seguintes, e essa foi a impressão logo de cara, a base moldaria o corpo antes de pedir demais da cabeça. A repetição ensina postura, o relógio ensina disciplina, o cuidado com as coisas ensina respeito. Um veterano de base me disse que aqui, a pressa é inimiga da ordem. Faça certo devagar para depois fazer certo depressa. Guardei isso. Era uma forma clara de entender o que estava sendo pedido. Também percebi que cada um encontra um lugar no grupo. O que faz piada na hora certa. O que presta atenção e lembra o passo seguinte. O que ajuda a ajustar a correia da mochila do outro. O que corre de volta para pegar algo esquecido. Esses papéis não são dados. Aparecem. E quando aparecem, o conjunto anda melhor. No primeiro contato, isso já estava à vista. Éramos diferentes, mas a base tinha um molde que, sem apagar quem cada um era, organizava as diferenças em utilidade. No refeitório do segundo dia, sentei perto de um sargento que vinha de outra unidade. Ele disse, sem teatro, que a base é o lugar de errar. Aqui se erra, lá fora custa mais caro. A frase ficou batendo por dentro o resto do dia. Na prática, de tiro seco, quando o instrutor mandou repetir o movimento pela 10ª vez, não desanimei. Era ali que o gesto tinha que ficar certo, no espaço seguro onde o erro não machuca. Comecei a entender também que a base é um mundo com regras simples que precisam ser seguidas sem atalhos. Água no cantil, sempre. Meias trocadas, antes de doer. Mochila revisada antes de sair. Botas limpas antes de dormir. O dia se resolve assim. Um bloco de ações pequenas que, juntas, sustentam o todo. E sem que se perceba, essas ações mudam a gente. O corpo fica mais atento. A cabeça aprende a pensar 2 passos adiante. Numa tarde em que a chuva fina caiu, ficamos sob o alpendre do galpão, praticando desmontagem e montagem de equipamento em tempo marcado. As mãos ficaram frias e foi útil descobrir como é fazer a mesma tarefa sem o conforto do sol. O instrutor disse que a base ensina a fazer o certo em qualquer clima, em qualquer humor, com sono ou sem. Não é maldade, é preparo. O mundo lá fora não escolhe um dia bom para as coisas acontecerem. No fim do 3º dia, houve uma inspeção simples da barraca. O sargento passou o olho nas camas, abriu bolsas, checou a arrumação. Quando viu meu caderno no bolso lateral, perguntou o que eu anotava. Respondi: horários e passos. Ele deu um aceno curto e disse: continue. Não era elogio aberto, mas foi o suficiente. Aqui, a aprovação vem em gestos econômicos. O primeiro contato com os outros soldados foi, acima de tudo, um teste silencioso de convivência. Respeitar o tempo de cada um, dividir espaço apertado, aprender a falar o necessário e ouvir mais. Quando alguém voltava do pátio com a cara fechada por causa de um erro, ninguém cutucava. Quando alguém acertava, o comentário era breve: bom trabalho. O clima não era de camaradagem barulhenta, mas de parceria que cresce ao ritmo do serviço. Na última luz daquele período inicial, saí até a área aberta perto do mastro. O vento mexia na bandeira e a base parecia menor do que de manhã. Não porque encolheu, mas porque o olhar já reconhecia as partes. A barraca não era mais uma barraca. Era a minha fila de beliches. O refeitório não era mais um prédio qualquer. Era a mesa do canto, onde o café é mais quente. O pátio tinha o lugar exato onde o apito pedia silêncio. Esse reconhecimento dá calma. Não fui para combate ainda. Não ouvi tiros de verdade. Não vi fumaça no horizonte. Mas nesse começo, entendi que a base é a ponte entre quem chega e quem estará na linha de frente. Não se atravessa correndo. Passo firme, olhar atento, ouvido aberto. É aqui que a mão aprende o peso do equipamento, que o pé aprende o ritmo do terreno, que o corpo aprende a responder a um comando antes de pedir explicação. É aqui que o eu começa a virar nós. Quando apaguei a luz da barraca, com o barulho conhecido do gerador ao fundo, pensei no dia em que decidi me alistar. Lá parecia distante, mas ainda guiava o rumo.
Eu queria ajudar na linha de frente. A base estava me ensinando o jeito de chegar até lá sem me perder no caminho. Amanhã teria mais do mesmo. Formar, marchar, revisar, repetir. E era exatamente disso que eu precisava agora. Repetir até ficar certo. Fazer o simples, direito, junto dos meus. A viagem até a linha de frente foi silenciosa. O caminhão balançava na estrada esburacada e a lona batia com o vento. Cada sacolejo fazia o equipamento chacoalhar no peito e nas costas. Ninguém falava muito. O que havia para dizer cabia em frases curtas. Água. Tudo certo? Mais apertado o fecho. Ao longe, de vez em quando, um som surdo lembrava que estávamos chegando. Não eram estampidos perto, mas eram claros o bastante para mudar o jeito de respirar. O motor do caminhão parecia menor do que aquele som que vinha da frente. Descemos perto de uma fileira de árvores baixas. O chão era úmido. Havia marcas, profundas de pneu e pegadas que iam e vinham, cruzando como linhas num caderno usado. Um sargento apontou a direção com a mão espalmada. Cobertura simples, um de olho no outro, passo curto. O recado não era novo, mas ali ganhava outro peso. O primeiro detalhe que notei foi o cheiro. Terra virada, madeira molhada, fumaça que o vento quebrava em tiras finas. A visão leva tempo para entender um lugar novo. O cheiro chega antes. Fomos recebidos por um grupo que já estava lá. Rosto queimado de vento, barba por fazer, olhos que mediam sem julgar. Não houve apresentação formal. Um deles, com fita no braço, disse: "Chegaram na hora certa. Venham ver o setor." Caminhamos agachados por um caminho estreito onde as botas afundavam um pouco. Aprendi rápido as pequenas regras de ali. Abaixar a cabeça quando passasse pelo trecho aberto, não parar na esquina, não deixar o equipamento solto bater na madeira, não falar alto. Eram passos simples, mas cada um tinha um motivo. E o motivo estava a alguns metros à frente. O setor era um pedaço de mundo arrumado às pressas para segurar o que viesse. Havia proteção baixa de terra, troncos reforçando pontos mais frágeis, uma lona esticada, caixas empilhadas onde dava. Alguém apontou. "Ali é o campo aberto. Evite a silhueta." Outra mão mostrou. "Aquele tronco, não confie. Já foi atingido." Era um mapa desenhado na fala curta de quem aprendeu apanhando. Cada aviso cabia numa frase. Cada frase guardava uma história que não era hora de contar. Meu lugar foi ao lado de Miller. Ficamos a uma distância em que um gesto simples dava para entender tudo. Respirações controladas, olhos vasculhando por faixas de terreno. O tempo ali tem outro tamanho. Minutos longos, segundos velozes. O barulho que mais se escuta é o próprio corpo. O batimento querendo apressar. O fôlego pedindo medida. O resto entra como sinais. Um estalo que pode ser galho ou outra coisa. Um reflexo na lama. Um movimento de sombra. Ninguém se move à toa. Ninguém se mexe sem avisar com um toque no ombro. Com um aceno curto. O corpo aprende um idioma que não tem palavras. O primeiro estrondo perto fez o chão tremer leve sob as mãos. Não doeu. Assustou. O instinto mandou encolher, a cabeça calcular onde a proteção era mais certa, os olhos buscar de onde veio. O sargento, a poucos passos, manteve a voz baixa. "Fique no nível da barreira. Olhe e esconda. Sem exposição longa." Fiz como mandou. O mundo encolheu até caber entre a beirada de terra e o horizonte baixo. Tudo o que importava eram 2 palmos de visão e o peso firme do equipamento estabilizando a respiração. Quando os sons aumentaram, a base ficou longe na memória. Lá repetíamos até acertar. Aqui a repetição virava reação. As mãos fizeram o que aprenderam. O corpo lembrou do jeito de baixar, do jeito de erguer, do cuidado com o espaço do companheiro. Não havia pensado em coragem. Havia pensado em manter o ritmo como na marcha. Respirar no passo, olhar no compasso. O medo estava comigo, manso e atento como sempre. E isso me ajudou a não fazer nada brusco. O sargento disse: "Simples e certo." Repeti por dentro: "Simples e certo." Os primeiros minutos arrastaram como se o relógio tivesse areia. Depois algo ajustou. As pausas entre os barulhos deram margem para observar. Vi uma cerca quebrada ao longe. Um pedaço de tecido preso num galho, marcas frescas no barro que não eram nossas. Sinais pequenos que diziam que ali havia passagem. Sanchez, 2 posições à direita, tocou o capacete e apontou com o queixo a mesma direção.
Era como concordar com um assento de cabeça numa conversa em voz baixa. Estávamos vendo igual. A ordem seguinte veio pelos gestos. Avançar pouco, manter a linha, cobrir o vizinho. O terreno não ajudava. Lama que puxa a bota, raiz que agarra a sola, buraco invisível que desequilibra. É aí que a instrução da base paga o esforço. O corpo já sabe onde colocar o peso. Como abaixar sem despencar. Como usar o tronco como apoio sem ficar exposto. O braço acostumado a segurar firme. A mão que encontra os pontos do equipamento sem olhar. As coisas pequenas viram um guarda-chuva em dia de chuva grossa. O primeiro contato direto com a frente tem uma realidade que não aparece nos relatos curtos. O som não é limpo. O ar tem poeira que entra pelo nariz e gruda na garganta. A pele sente a vibração de cada impacto, mesmo distante. E ainda assim, a ordem possível. Essa ordem nasce do olhar que aprende a buscar o simples. Observar a linha do terreno. Ouvir o padrão dos sons. Esperar a pausa certa para mudar de posição. O sargento nos lembrava com 2 palavras. Sem pressa. Essas 2 palavras seguraram a ansiedade melhor do que qualquer grito. Numa dessas pausas, a chuva veio fina, quase neblina. O mundo ficou cinza. O cheiro de terra aumentou. Os sons ficaram abafados. A capa colou nos ombros fria. Dava para ouvir gotas batendo na madeira uma a uma. A chuva trouxe 2 coisas. Dificultou a visão e ao mesmo tempo deu uma proteção discreta. O sargento aproveitou. Ajustem, 2 passos adiante. Fizemos um movimento curto cobertos pelo véu de água. Não era bonito. Era necessário. Um companheiro mais à frente levantou a mão espalmada. Pare. Ficamos congelados nos nossos pontos, as pernas doendo com a postura e a coluna pedindo descanso. Foi ali que senti pela primeira vez o peso do tempo no corpo. Não era o esforço de corrida, era a imobilidade atenta. O cuidado de estátua que observa. A mente quer mexer o pé, coçar o rosto, suspirar fundo. Mas o corpo aprende o contrário. Ficar, manter, esperar o momento. O momento chegou com a próxima ordem. Troca e cobre. E a engrenagem andou de novo. A certa altura, o setor acalmou. O barulho diminuiu, a chuva virou garoa. O vento mudou de lado. Foi possível esticar um pouco as costas atrás da proteção. Miller me cutucou com o cotovelo, um gesto que dizia: "Está indo bem." Eu não respondi com palavras. Levantei o polegar rápido e voltei a olhar. Aprendi que a frente não gosta de conversa. Gosta de sinais rápidos que não tiram a atenção daquilo que precisa ser visto. Essa economia não é frieza, é foco. Quando veio a hora de recolher um pouco para reorganizar o setor, fizemos no mesmo silêncio com que viemos. 2 pegavam as caixas, 2 vigiavam, 2 ajustavam a lona. Cada pequeno trabalho tinha um sentido. Tirei lama das mãos esfregando numa tábua úmida. Bebi 2 goles de água, passei a manga no rosto e voltei à posição. Não era hora de pensar no que viria amanhã. Era hora de estar inteiro no que estava acontecendo, sem sobras. Ao final daquele primeiro contato, quando já se podia respirar sem a expectativa de um susto a cada minuto, entendi 3 coisas que guardo até hoje. A primeira: ninguém está sozinho na frente. Mesmo quando parece que o mundo encolheu ao tamanho da sua visão, há sempre um par de olhos vigilantes ao lado. A segunda: o básico salva. Beber água, ajustar a correia, manter o corpo baixo, observar mais do que falar. A terceira: o medo, quando aceito, vira atenção. Ele não atrapalha, ele guia. Voltamos alguns metros para um ponto de reunião. A luz do fim da tarde deixava tudo pálido. O sargento passou por nós um a um, com o olhar curto de quem confere ferramenta. Tudo certo? As respostas foram simples. Certo. Na posição. Pronto. Ele acenou com a cabeça e disse: amanhã, cedo. Não houve discurso. O cansaço no corpo era a fala que bastava. Na calma que veio depois, sentado no chão úmido, pensei na minha casa, na varanda, no pano que minha mãe colocou no meu bolso no dia da partida. Toquei o bolso, senti o tecido dobrado. Não tirei, só quis ter certeza de que ainda estava comigo. Aquilo não me levou para longe, pelo contrário. Me ancorou ali. Me lembrou porque eu estava naquele ponto do mapa com lama no joelho e mãos frias. Não por glória, não por história, mas pelo compromisso simples de ocupar meu lugar quando ele fosse chamado. A noite caiu devagar, e com ela vieram sons diferentes. Passos medidos de ronda, metal leve encostando em madeira, um cochicho rápido. O frio entrou pelas mangas. Cobri melhor o pescoço.
As estrelas, quando apareceram por brechas de nuvem, não disseram nada de especial, mas a escuridão trouxe uma certeza. A linha de frente não é só barulho, é também espera. E nessa espera, tudo o que aprendemos na base encontra seu motivo. Fazer certo no claro para repetir certo no escuro. Antes de deitar por algumas horas, Miller murmurou: "Primeiro dia", respondi. "Primeiro". Não havia mais o que acrescentar. O resto estava no ar, na lama, no corpo cansado e no pensamento quieto. Fechei os olhos com a sensação estranha de que, mesmo imóvel, eu ainda avançava. Não para um lugar no mapa, mas para dentro do papel que aceitei segurar. Amanhã a linha poderia mudar de forma, de som, de clima. O que não mudaria era o simples que funciona. Um passo de cada vez, um olhar vigilante, um cuidado com quem está ao lado. Era assim que, enfim, eu tinha começado a lutar. Sem alarde. Presente com o tempo, a frente deixou de ser novidade. Os sons que antes assustavam viraram parte do dia. O corpo aprendeu a responder sem pensar. A rotina continuava. Formar, avançar, segurar, recolher, dormir pouco e recomeçar. Foi nesse vai e vem que o desgaste chegou. Não foi de repente. Foi aos poucos, como um peso que se soma grama por grama até virar pedra. O que antes parecia só cansaço virou algo maior, mais fundo. O terror não era só barulho e fogo. Era o silêncio que sobrava quando tudo terminava e ninguém sabia o que dizer. As noites ficaram mais longas, o sono mais curto. Mesmo quando havia chance de fechar os olhos, a cabeça não desligava. Bastava um estalo, um sussurro de vento na lona, e o corpo acordava inteiro, pronto, como se estivesse atrasado para algo. Havia dias em que a vista parecia turva. Não por falta de luz, mas por excesso de lembranças. Rostos passavam como sombras quando eu piscava. Alguns eu conhecia, outros eram só mistura de encontros rápidos. Nessa altura, eu já era chamado de experiente. O termo pesa. Experiência, aqui, é o conjunto do que ficou em pé depois que muita coisa caiu. Os intervalos entre as ações passaram a ser os momentos mais difíceis. Em meio ao barulho, o corpo trabalha. Na pausa, a mente entra. É na pausa que a conta chega. Lembrei de lugares por onde passamos e não voltamos. Lembrei de vozes que hoje não respondem quando alguém chama. Havia uma pergunta que aparecia sem hora marcada. Por que alguns ficam e outros não? Não havia resposta. E a pergunta sem resposta não ia embora. Aprendi a respeitar essa pergunta, mas sem deixá-la conduzir. Guardava, como quem guarda um objeto pesado na mochila. Não dá para jogar fora, mas dá para ajustar o peso para continuar andando. Os sinais do desgaste eram simples. O café já não acordava como antes. A comida tinha menos gosto. O humor ficava curto. E qualquer atraso parecia uma provocação. Ao mesmo tempo, o cuidado com o básico que salvou tantas vezes começou a escorregar. Um cadarço mal dado. Uma correia que ficou frouxa. Um cantil que não foi cheio no horário. Coisas pequenas que podem custar caro lá na frente. Foi quando um sargento me chamou de lado e disse: "Você está no automático, Jack. Automático ajuda, mas cega. Volte um passo. Veja antes de fazer." Foi um empurrão na direção certa. Retomei o simples com atenção, não com pressa. Comecei a notar também uma distância que crescia por dentro. Eu estava com os meus, mas às vezes parecia assistir a tudo de um lugar um pouco atrás dos olhos. Participava, fazia minha parte, mas a sensação era de estar me observando fazer. É difícil explicar. Não era medo de agir. Era uma proteção estranha, como se o corpo construísse uma parede fina para aguentar mais um dia. Quando a parede fica alta demais, a voz demora para atravessar. Foi aí que passei a falar menos e escutar os outros com mais cuidado. As palavras dos companheiros me ancoravam no presente. Os pesadelos chegaram simples e diretos. Acordava com a sensação de estar atrasado para um chamado que ninguém fazia. Outras vezes acordava certo de ter esquecido alguém para trás, mesmo sabendo que a contagem tinha fechado. Ficava sentado por um tempo, o cobertor nos ombros ouvindo os passos da ronda. Bebia um gole d'água, contava até 50, respirava no ritmo que aprendi nas marchas. Era a forma que encontrei de dizer ao corpo que o perigo, por aquele momento, tinha passado. Não funcionava sempre, mas ajudava. O desgaste também apareceu no jeito de olhar o terreno. Antes eu via as linhas, as sombras, os pontos de atenção. Com o cansaço, o olhar tentava adivinhar risco em todo canto. Qualquer galho parecia movimento. Qualquer reflexo parecia sinal. Isso cansa mais do que caminhar. Dá para aprender a ajustar. Um sargento antigo me disse:
Busque o padrão, não o susto. O risco vive no padrão quebrado. Então voltei a método. Varrer o campo da esquerda para a direita, depois de cima para baixo, sem pular etapa. Respiração medida, mãos firmes, mente menos presa às armadilhas do próprio cansaço. Os companheiros mudaram, e eu mudei com eles. Alguns que faziam piada o tempo todo ficaram calados. Outros que eram calados começaram a falar do nada. Nessas horas não há grande discurso. Há gestos, uma caneca de café empurrada na direção de quem precisa, um par de meias secas deixado no beliche do vizinho, um assento na sombra cedido sem anúncio. O desgaste não gosta de alarde, gosta de fenda. Se o grupo cuida das fendas, a parede não cai. Vi isso muitas vezes. Vi também o contrário quando a gente falha no cuidado e a rachadura cresce rápido. Houve dias de combate duro que, curiosamente, pesaram menos que certas semanas de espera. O corpo reage ao choque e depois desliga no cansaço. A espera não perdoa. É um fio esticado que range e não quebra. É nessa hora que as lembranças de casa ficam mais fortes e, ao mesmo tempo, mais distantes. Eu pensava na varanda, no pano no bolso, no conselho do meu pai. Faça o simples. Fique junto dos seus. Essas palavras repetidas baixinho viraram âncora. Não me salvaram de tudo, mas me salvaram do pior. A vontade de largar a própria posição dentro de mim. Também aprendi a reconhecer sinais de que era hora de pedir um tempo pequeno. Não há luxo de folga, mas há respiro possível. 2 minutos para encher o cantil. Endireitar a correia, alongar as costas, fechar os olhos e contar até 30. Quem comanda percebe quando é hora de dar esse espaço miúdo. E quem está ao lado segura um pouco mais para que o outro volte inteiro. É uma troca que não se ensina em manual. Aprende-se com os dias somados, com a confiança que cresce sem festa. O terror, quando chegou por inteiro, não foi um único evento. Foi um conjunto deles. Foi a visão que não some quando a gente quer que suma. Foi o cheiro que volta sem ser chamado. Foi a culpa que aparece quando algo dá certo para você e errado para o amigo. É um peso que tenta mudar o jeito que você se enxerga. Eu lidava com isso como dava, escrevendo 2 linhas no caderno, arrumando a mochila com mais cuidado do que o necessário, organizando as pequenas coisas para lembrar que havia partes do mundo que ainda obedeciam a uma ordem. Teve um dia em que sentei sozinho ao fim do turno e percebi que quase não lembrava da minha voz antes da guerra. Não por drama, por realidade. As palavras que uso hoje são curtas, diretas. A guerra lima as arestas e também leva um pouco do brilho. Nem sempre dá para recuperar, mas dá para conservar o que resta. O que resta, aprendi, mora no respeito ao básico. Comer quando dá, dormir quando pode, não prometer o que não depende de você, dizer estou aqui para quem está ao lado, mesmo que seja com um aceno. Há quem pense que o desgaste chega e toma tudo. Às vezes tenta, mas também existem dias em que ele recua um passo. Um nascer de sol que pega a neblina de lado e faz uma faixa de luz no campo. Um café que por algum motivo desce melhor. Uma risada curta que sai leve e não pesa na consciência. Um bilhete curto vindo de casa. Uma música mal ouvida no rádio distante. É pouco. Mas é o bastante para lembrar que ainda há linhas do lado de cá. E que atravessar para o outro lado não é inevitável se a gente se mantém atento. Com a experiência, passei a falar com os mais novos da mesma maneira que falaram comigo. Simples e honesto. Eu dizia para cuidarem dos pés, beberem água, confiarem no checklist e não pularem etapa. E acrescentava algo que aprendi na marra. Observem os outros e observem a si mesmos. Quando a mão tremer para amarrar o cadarço, respirem e comecem de novo. Não é sabedoria de livro. É o tipo de conselho que segura o dia firme no lugar, quando a cabeça quer correr para longe. Quando a guerra aperta, o mundo encolhe até caber naquilo que se pode fazer agora. No começo isso parece limitação, depois vira força, porque o agora é a única parte que se pode mexer. O resto é memória ou previsão. E ambos, quando pesam demais, puxam a gente para os lados. Eu me lembrava disso quando a ansiedade subia. Colocava o foco no próximo passo, no próximo ponto de cobertura, no próximo gesto simples e certo, um por vez, sem heroísmo, sem frase de efeito, apenas trabalho. Os dias ruins ensinam a reconhecer os bons. Um bom dia de guerra não é um dia bonito. É um dia com menos erros. É um dia em que todos voltam na contagem. É um dia em que as coisas pequenas foram feitas do jeito certo, no tempo certo. E isso foi suficiente para atravessar. Quando isso acontece, há um silêncio diferente no fim. Não é o silêncio pesado do medo.
É um silêncio de dever cumprido que não pede aplauso. Se alguém perguntar quando o desgaste começou, não saberei apontar a data, mas sei dizer quando percebi que ele estava instalado. Foi no momento em que a guerra deixou de ser algo que eu fazia e começou a ser um lugar de onde, mesmo parado, eu custava a sair. A cabeça ficava, repetindo cenas como quem confere portas antes de dormir. Com o tempo aprendi a abrir janelas, ouvir a voz de casa quando chegava, reparar no céu por 2 minutos, arrumar a cama com capricho de manhã, mesmo com pressa. Pequenas janelas mantêm o ar circulando. Ainda luto as minhas lutas internas. Algumas perco, outras empato, algumas ganho por pontos. O importante é não abandonar o ringue. Aqui continuar tentando é vencer um pouco. Quando a lembrança pesa, apoio no concreto. A terra debaixo da bota, o metal frio na mão, o colega respirando ao lado. O concreto puxa de volta. E puxando de volta, dá espaço para mais um passo. Hoje, quando fecho os olhos, consigo ver as 2 versões do caminho. A de quem chegou e a de quem ficou. Carrego as 2. A primeira me lembra que foi uma escolha. A segunda me cobra que essa escolha seja honrada com atenção. Atenção ao que faço, ao que deixo de fazer, ao que digo, ao que calo. A guerra ainda é a mesma, mas eu não sou. E é assim que se segue. Um homem um pouco diferente no mesmo lugar, fazendo o que prometeu, mesmo quando a vontade é de se ausentar de si. Se perguntarem o que mais pesa, não é o equipamento. É o acúmulo das horas acordado por dentro. Para isso, a solução não é grandiosa. É voltar ao simples que aprendi no primeiro dia. Ver antes de agir, arrumar antes de sair, beber água, cuidar dos pés, checar o amigo, aceitar o medo como um alerta e não como um guia. O terror veio e se sentou ao meu lado. Não vai embora fácil, mas aqui quem comanda sou eu. E enquanto eu puder levantar, ajustar a correia e dizer presente quando meu nome for chamado, ele vai ter que esperar a sua vez. O fim não chegou com um clarim, veio por avisos curtos, ordens que mudavam de tom, mapas que perderam as setas vermelhas. Num dia ainda havia deslocamento, no outro contagem de material, depois silêncio. O silêncio foi o primeiro sinal que acreditamos. Alguns olharam para o céu como quem busca confirmação. Outros se sentaram no chão sem dizer nada. O sargento passou por nós e falou simples. Acabou. A palavra ficou parada no ar, como se ninguém soubesse onde guardá-la. A gente aprende a seguir em frente. Ninguém ensina a parar. Os dias seguintes foram de desmontar o que nos mantenha de pé. Posições, rotinas, hábitos. Embalar a vida que cabia em bolsas e sacos. Conferir objetos que ficaram conosco a guerra inteira. A caneca amassada, o caderno curto, um lenço simples, uma foto. Havia uma pressa sem corrida. Como se o corpo não quisesse atrapalhar a chegada do descanso. Ao mesmo tempo, o coração parecia atrasado, ainda esperando um chamado que não viria mais. Entre um fecho e outro, o pensamento ia e voltava. Será que dessa vez é de verdade? E por dentro, uma resposta calma. A despedida dos companheiros não teve discursos. Teve abraços curtos, acenos, olhos que evitam alongar o momento. Numa guerra, cada um sabe o que o outro guardou sem dizer. Por isso ninguém tenta explicar. A gente só confirma com um toque no ombro. Vai. Chega bem. Nos vemos. O sargento, que sempre economizou palavras, quebrou o hábito por 1 segundo. Vocês fizeram o que prometeram. Foi o suficiente. Não precisamos de medalhas de frase. Bastava a confirmação do dever feito. O caminho de volta teve som de motor e cheiro de estrada. O corpo buscava barulhos que já não estavam lá. A mão procurava o equipamento por reflexo. Às vezes o peito acelerava sem motivo. Nessas horas o jeito foi o mesmo que me trouxe até aqui. Respirar no ritmo, contar passos invisíveis, lembrar que a estrada agora levava para casa. As árvores passavam como páginas viradas. Ainda assim, não era um final de livro. Era uma dobra. A chegada à estação foi simples. Pessoas com flores, bandeiras pequenas, crianças nas pontas dos pés. Eu procurei minha mãe na multidão e encontrei seu lenço primeiro. Depois o rosto. Ela me abraçou como quem encontra alguém num corredor com fumaça. Meu pai esperou um passo ao lado e me puxou para perto com a mão firme, sem apertar demais. Direito, ele disse como sempre disse. Eu acenei com um nó na garganta. A palavra direito tinha acompanhado minha ida. Agora acompanharia minha volta. Casa é igual e diferente ao mesmo tempo.
A varanda ainda rangia no degrau do meio. O cheiro do café era o mesmo. A janela deixava entrar a mesma luz da tarde, mas eu entrava mais devagar. Olhava as coisas com cuidado, como quem visita um lugar sagrado. No primeiro banho, a água no rosto pareceu estranha, macia demais. O colchão pareceu fundo. O silêncio da noite foi grande e por um instante virou peso. Levantei, toquei a janela, respirei. Aos poucos o silêncio se tornou descanso outra vez. Nos primeiros dias o corpo ainda obedecia a um relógio antigo. Acordava antes do sol. Conferia o quarto no escuro como se faltasse alguém. Depois lembrava. Ninguém ficou para trás. A cozinha tinha cadeiras folgadas sem necessidade de sair rápido. O garfo fazia um som calmo no prato. A voz da minha mãe enchia a casa com assuntos comuns. E essa foi a melhor música que ouvi. O comum voltou com passo lento, mas voltou. Na rua, vizinhos apertavam minha mão e diziam: "Bem-vindo." Eu respondia: "Obrigado." E isso bastava. Ainda assim, uma parte da guerra ficou comigo. Não é algo que se escolhe, é algo que se traz porque grudou. Às vezes, um estalo na rua faz a mente apertar os olhos. Às vezes, um cheiro de fumaça traz uma lembrança que não pedi. Às vezes, a mão aperta o copo como se fosse outra coisa. Nesses momentos, não brigo com o corpo. Digo a ele que agora estamos aqui. Abro a janela. Escuto a cidade. Bebo um copo d'água. Lembro que o chão agora é de casa. Há um cuidado que deu certo lá e segue dando certo aqui. Fazer o simples, direito. Arrumar a cama. Lustrar as botas mesmo sem ninguém pedir. Checar a lista pequena do dia. Comprar pão. Ajudar meu pai. Consertar o trinco. Visitar a senhora da esquina. Quando a cabeça quer correr para longe, o trabalho miúdo puxa de volta. Não é fuga, é raiz. Cada tarefa é um lembrete. A vida também acontece nos detalhes. Os amigos da rua me olham com curiosidade, mas sem perguntas duras. Quando querem saber, perguntam devagar. Eu conto o que cabe em frases curtas. Falo dos companheiros, do cuidado que mantinha a gente inteiro. Do valor de uma garrafa d'água dividida na hora certa. Não falo dos sustos que ainda me acordam. A não ser quando sinto que a pessoa pode carregar a história comigo. Nem todo peso precisa ser posto na mesa. Com o tempo, alguns pesos afinam. Outros pedem lugar novo na prateleira. É um arranjo que se aprende vivendo. Fui até a escola onde estudei. A bandeira ainda estava lá, um pouco gasta. Sentei no degrau onde costumava lanchar. Meu professor antigo me viu e sentou ao meu lado sem cerimônia. Falamos de futebol, da colheita, do telhado que precisava de reparo. No fim ele disse: "Jack, a guerra muda as pessoas, mas também devolve algumas coisas que a gente tinha esquecido." Perguntei quais. Ele respondeu: "O valor do tempo simples." Guardei isso. Era verdade. Também fui até o campo atrás da cidade. A cerca que meu pai e eu consertamos antes de eu ir ainda se mantinha firme. Tinha um prego torto que endireitei com cuidado. Não havia pressa nenhuma ali. O sol batia no pasto e fazia o ar tremer. Peguei o pano que minha mãe colocou no meu bolso no dia da partida. Agora estava gasto, mas inteiro. Segurei por 1 minuto. Era o mesmo pano, mas minha mão era outra. Ainda assim, o gesto era igual. Guardar perto para lembrar de onde venho. À noite, às vezes, a cabeça puxa cenas. Nessas horas, tenho meu jeito. Sento, abro o caderno e escrevo 3 linhas sobre o dia. Coisas comuns como o preço do pão, o barulho do trem, o sorriso de um vizinho. Depois fecho e volto para a cama. É como dizer à mente que o agora tem lugar. Nem sempre funciona no primeiro minuto, mas ajuda. E quando o sono vem, é um sono de casa. Mais pesado nos pés do que nos ombros. Alguns me perguntam se acabou mesmo. Respondo que a guerra no mapa acabou. Dentro ela se recolheu para um cômodo pequeno. De vez em quando a porta range. Não deixo que ela se abra inteira. Mantenho a chave no bolso do simples. Trabalho, família, amizade, rotina. Volto ao conselho do meu pai. Faça o simples. Fique junto dos seus. Aqui, isso significa estar presente na mesa do jantar. Ouvir as histórias que não envolvem mapas. Ajudar quando pedem e quando não pedem. Descanso, para mim, não é esquecer. É poder lembrar sem se perder. É olhar para trás e ver o caminho sem cair nele. É agradecer pelos que voltaram e honrar os que não voltaram. Vivendo direito. Às vezes paro na varanda, no mesmo degrau de sempre, e fico em silêncio. Não é o silêncio pesado do fronte. É um silêncio com espaço onde cabem o canto de um pássaro, o apito distante do trem,
Uma risada vinda da rua. Esse silêncio cura devagar. No último dia antes de voltar a trabalhar com meu pai, acordei cedo como sempre. O céu ainda estava meio escuro. Fiz café, pus 2 canecas na mesa e esperei. Quando meu pai sentou, não dissemos nada por um tempo. Depois ele perguntou: "Pronto?" Respondi: pronto. E era verdade. Não porque tudo dentro de mim estivesse em ordem perfeita, mas porque eu sabia que, mesmo com algumas caixas ainda por organizar, eu estava em casa. E estar em casa do jeito certo já é metade do caminho. Se me perguntarem o que eu trouxe da guerra, digo que trouxe respeito pelo básico, atenção pelos outros e uma certeza. Quando o nome é chamado, a resposta certa é presente. Agora, em paz, a chamada é outra. Pela família, pelo trabalho, pela vida comum. O presente continua o mesmo. É assim que pretendo seguir. Um passo depois do outro, sem pressa, sem esquecer, sem me prender. A guerra ficou menor dentro de mim a cada dia que eu escolho o simples. E enquanto houver pão na mesa, conversa na varanda e gente por quem vale a pena levantar cedo, o resto encontra o seu lugar. Aqui termina a minha história na guerra. Aqui começa outra vez a vida em casa.